E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física? Hoje vamos voltar à aula de natação especificamente, a conduta do profissional na aula de educação física, e eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o tipo de reforço que o profissional pode ou deve usar nas suas aulas, no seu relacionamento com os seus alunos e no processo ensino-aprendizagem dos nados especificamente. Então, assim, a gente pode dividir o tipo de resposta, o tipo de reforço que a gente dá para os nossos alunos, considerando toda a nossa relação com eles, desde o momento que eles entram na piscina até o momento que eles vão embora. A gente pode considerar que tem dois tipos de reforço. A gente pode ter o reforço positivo, que é o elogio. Isso aí, boa. E eu vou chamar aqui de reforço negativo, né? Especialistas dizem que esse não é um termo muito correto, mas eu vou usar porque ele serve bem aqui, ele fica mais inteligível. Reforço negativo, que é a negação. Não. É o não, e em casos reiterados, até a bronca, né? Até a bronca. Um aluno que você fala não várias vezes para um determinado comportamento de aula que é, por exemplo, perigoso, você fala 2, 3 vezes não, na terceira, quarta vez você dá uma bronca nele, né? Tem que dar uma bronca. E dane-se o pai, né? Dane-se a mãe. Você tem que dar uma bronca. Ele pode fazer isso onde ele quiser. Aqui ele não vai fazer isso, não. Eu já vou explicar do que eu estou falando. Então a gente tem esses dois tipos. Quando a gente fala das relações extra-processo ensino-aprendizagem, eu acho que o reforço negativo, né? A negativa e a bronca, eu acho que cabem bem. Por exemplo, no caso de bullying, você percebe, o aluno vem reclamar, ou você percebe que a moçada está aloprando um aluno e o aluno está ficando intimidado, magoado, acuado, assim. Estão fazendo bullying naquele mais fraco, menos habilidoso, gago, estrábico, enfim. Você aí pode dar um reforço negativo. Olha, não façam mais isso, não quero que façam mais isso. E pronto, cada um tem a sua fraqueza. Não quero que façam mais isso. Não precisa nem pedir desculpa. Pede desculpa para eles, se for o caso, mas não façam mais isso. Você tem que ser definitivo. Você tem que ser definitivo também em certos comportamentos que podem colocar em risco a integridade física do aluno, né? Ele ir no fundo sem a sua permissão, ele vir correndo, pular em cima de um objeto flutuante. Eu já falei disso em outro vídeo. O negócio escorrega, ele bate a cabeça na borda. Pular na borda de maneira muito intempestiva, perigoso cair em cima de alguém, brincar de jogar o colchão em cima de alguém, enfim, essas coisas que colocam em risco a integridade física, a saúde, enfim, dos seus colegas, você tem que ser peremptório, você tem que falar não e pronto. Então aí cabe a negativa, cabe. E talvez um terceiro caso, casos de desrespeito para com você, né? O aluno te desrespeitar de alguma maneira, eu sou a favor que você dê uma negativa para o aluno bem definitiva, e dane-se o resto. O aluno tem que aprender a respeitar o professor. Eu sou da velha guarda, né? Aluno meu não folga, não. Aluno comigo não folga, não. Eu dou uma bronca olhando nos olhos do sujeito e, enfim. Já dei bronca em adolescente quase adulto. Então, nesses casos, eu acho que o reforço negativo cabe bem. Mas quando a gente entra no processo de ensino-aprendizagem especificamente, o aluno está dentro da água, com a pranchinha, você está ensinando as coisas, ele está tentando fazer as coisas, hora certa, a hora ele erra, hora certa, a hora ele erra. Nesses casos, eu acho que nós temos que ser mais cuidadosos, mais cautelosos. E eu preconizo que o professor use e abuse do reforço positivo. Não fale não. Não use o reforço negativo de maneira explícita. Mesmo que o aluno saia fazendo uma coisa completamente diferente do que você pediu, você pediu para o aluno fazer crawl, ele sai fazendo costas, você chega para ele e fala, olha, eu vou explicar de novo o que é para fazer, presta bem atenção. Aí você explica, é crawl que eu quero. Pronto, está implícito isso, está implícito, né?
Então o aluno está tentando fazer alguma coisa, às vezes está até se esforçando a fazer uma coisa, e é muito ruim para o emocional dele ficar ouvindo, não, tá errado, não, tá errado, não é isso que eu pedi, não. Acho ruim isso, né? Eu acho ruim. Eu acho que, em primeiro lugar, é muito desmotivante, né? É emocionalmente agressivo fazer isso. Eu acho que não precisa fazer isso. Ainda mais se o aluno estivesse se esforçando com sinceridade para fazer a coisa, ele pode desanimar, né? No médio e longo prazo, ele pode desanimar, ele pode achar que ele é burro demais para fazer aquilo, ele pode achar que aquilo não é para ele, e pode, inclusive, abandonar a prática. É ruim isso. E outra coisa é o seguinte, quando você fala não, eu acho que a gente passa para o aluno aquele conceito de que existem movimentos certos e movimentos errados. E não é bem isso. Existem movimentos que são mais eficientes e desejáveis, e existem movimentos que são menos eficientes e menos desejáveis. Mas movimento é movimento, né? Movimento em si não é certo e não é errado, ele é um movimento. Pode não servir para aquele nado, para aquela situação específica, mas é um movimento que serve para o lazer dele, para a brincadeira, serve talvez para outro nado, serve talvez para uma outra atividade dentro da piscina, serve para outro caso, né? Então eu acho que a gente falar muito não, usar muito não, tá errado, não, tá errado, eu acho que você desmotiva e você passa essa noção que tem movimentos errados, e não é isso. A gente tem que passar para o aluno a noção de que à medida que ele está evoluindo, existem movimentos mais desejáveis, formas de se movimentar que são mais eficientes, que são mais eficazes. E na natação, a eficácia é perseguida pelo nadador o tempo todo. Então eu acho uma postura muito mais elegante, muito mais motivante, quando você fala, não, tá indo. Isso, ele tá fazendo errado, mudanças muito pequenininhas. Isso, continue insistindo. Você já entendeu o que é para fazer, né? Mas continua que você chega lá, Ele dá uma melhoradinha de nada, você fala, já melhorou. Isso, você coloca lentes de aumento na melhora dele, né? A melhora é pequenininha, você fala, isso, muito bom, tá melhor, já tá melhor. Continua fazendo, prestando atenção. Põe o seu foco de atenção nisso. E a gente vai fazendo assim. Dá muito mais certo. O processo ensino-aprendizagem fica muito mais eficaz, fica muito mais eficiente, né? Fica muito mais eficiente. E isso ajuda muito, porque o aluno de natação enfrenta toda sorte de dificuldades, né? É o frio, é o cloro nos olhos, é a touquinha, é a água que encharca o óculos também, é um monte de coisas, né? Ele enfrenta toda sorte de dificuldades. O aluno adulto vem correndo depois do trabalho, né? Você ser um cara que está sempre dizendo não, que sempre tem um não na boca para falar, isso é muito ruim. Então o aluno enfrenta toda sorte de dificuldades, você tem que ser um cara positivo, um cara para cima, um cara que elogia na hora que ele faz as coisas certas e procura sempre puxar pelas coisas certas. Você tem olhos para aquilo que ele faz de certo, né? E outra coisa, pode acontecer o que se chama os platôs de performance. Eu tenho um vídeo a respeito disso, né? Aí é pior ainda, né? Que aí o aluno percebe que não está progredindo, que momentaneamente ele deu uma estacionada. E aí é pior ainda, né? Você começa a falar muito não. Ele já está em platô de performance, ele já não está conseguindo melhorar nada com todas as suas instruções, com todo o teu esforço, ele começa a ficar constrangido, ele começa a ficar isso, começa a ficar aquilo. Então isso tudo é muito ruim. Então nós devemos dar muita preferência ao reforço positivo, muita preferência sempre. Sempre. Qualquer coisinha que ele faz, às vezes o aluno, você sabe que às vezes o aluno é muito indisciplinado, às vezes o aluno é muito atabalhoado, às vezes ele pode ter síndrome de déficit de atenção, a culpa não é dele, né? Ou às vezes o aluno tem muita carência, tem aluno que é muito carente. Uma vez uma psicóloga me disse isso, ele falou, professor, você sabe que tem aluno que faz molecagem só para você dar bronca nele,
porque queira ou não queira, a bronca é uma atenção que você está dando para ele. É como se ele estivesse dizendo, repare em mim, nem que seja para me dar uma bronca. Porque em casa ninguém repara em mim, na escola ninguém repara em mim, tudo mais. Achei muito triste isso, né? Achei muito triste isso. Então a gente tem que dar sempre reforço positivo. Você tem que ser um cara positivo, para cima, ter olhos sempre para aquilo que está melhorando, para aquilo que está indo. Ah, mas professor, eu não progredi em nada. Não, mas o fato de você estar vindo aqui, você está se exercitando, você está se condicionando, e eu tenho certeza que você está processando esse movimento, você vai ver que uma hora você vai... Tem que ser sempre um otimista. O copo está sempre meio cheio. Para o bom professor, o copo está sempre meio cheio. Não está meio vazio. Então eu preconizo que o professor tenha essa postura dentro do processo ensino-aprendizagem. Naquelas situações especiais, extra processo ensino, não. Aí você pode ser, como eu disse, definitivo e absolutamente assertivo. Isso não pode fazer, não quero que faça mais isso. Você defina de maneira bem clara as regras, que as crianças até gostam, né? A criança gosta de professor que é claro com relação a isso. De vez em quando ela dá uma testada para ver se é isso mesmo, você não faça mais isso. Se fizer isso mais uma vez, eu te ponho para fora da piscina. Eu já avisei 2 vezes. E aí você vai lidando. Mas no que diz respeito ao processo de ensino-aprendizagem, principalmente se o aluno é esforçado, é assíduo, está tentando fazer, a gente tem que tratar a motivação dele como uma joia rara, como um diamante precioso. E tomar muito cuidado. E, portanto, caprichar no reforço positivo. Tá bom? Hoje era só isso. Só isso. Era só uma dicasinha, bem... um detalhezinho, né? Mas natação é detalhe, né? Natação é detalhe. Se você gostou, deixa um like aqui. Está ajudando muito no crescimento do canal. O canal está crescendo, graças a Deus. Ativa o sininho para você receber sempre notificação quando tiver vídeo novo, né? Inscrevam-se no nosso canal, visitem a nossa home. Quando entrar na nossa home, clica lá em cima em vídeos. Vocês abre toda a listagem dos 100 e tantos vídeos que tem para vocês darem uma passeada. Tem temas interessantes para todo tipo de aluno, para todo tipo de situação. Nós já estamos com um acervo bem diversificado de conteúdos e acho que vale a pena vocês fazerem uma visita lá. Tá bom? Tchau!